Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. A derrota do Brasil de 7-1 para a Alemanha na semifinal causou prejuízos em todo o país e principalmente para o comércio. Lojistas que esperavam vender televisores com os jogos da seleção brasileira agora amargam os prejuízos e colocam estes aparelhos em liquidação. As TVs de alta resolução que aqueceram as vendas antes da Copa agora estão encalhadas no estoque. Com a eliminação do Brasil e o término do Mundial, elas ficaram meio esquecidas. Para driblar esta baixa, o mercado já faz novas apostas. Ofertas para atrair o consumidor estão por toda parte. Com estratégia de preço, parcelamento, sem juros, no cartão, no carnezinho, fazer de tudo o possível e o impossível para trazer o cliente para a nossa loja. E olha que os reflexos são atraentes, tudo para trazer o consumidor de volta às compras de eletroeletrônicos. Nessa loja, no centro de Uberlândia, uma TV de 50 polegadas, que antes da Copa saía em média por R$ 2.300, agora é vendida por R$ 1.799. Mas o consumidor continua cauteloso na decisão de compra. É o velho hábito de pesquisar antes de levar. Pelo menos é o que se viu no primeiro dia útil após a Copa do Mundo. Tem que olhar em todas as lojas, dar uma boa olhadinha, porque às vezes nós pensamos que está barato, mas não está barato, está caro. Bastante pesquisa e melhor proposta possível. Dividir, se for possível, é o jeitinho brasileiro, né? Por outro lado, o mercado aponta um déficit de vendas no número de aparelhos. No primeiro semestre deste ano, as vendas cresceram entre 30% e 40% nas lojas, mas o volume de TVs fabricadas é até 65% maior, isso para atender a uma evolução de consumo no período de Copa do Mundo. Uma realidade que acabou deixando o varejo de estoque lotado. E se o consumo anda baixo, isso se deve a uma desaceleração, que, segundo a gerente executiva da CDL Uberlândia, se justifica também pelos dias parados no mercado devido aos Jogos do Brasil. Ele acaba tendo um prejuízo que é anterior ao fechamento, né? A questão das pessoas já não irem comprar, tem um horário marcado para fechar, e após, quando reabrem após aquele momento de jogo, há também um fluxo muito baixo de clientes na loja. Entrou em vigor no dia 1º de julho a nova regra para o contrato de trabalho temporário. A lei que permitia o contrato por no máximo 6 meses se estendeu para 9 meses. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com Juraci Alves, que é gerente regional do trabalho. Juraci, muito obrigado pela presença. Quer dizer que existe uma novidade nessa lei. A única novidade é a extensão desse prazo de 6 para 9 meses ou não? Existem mais coisas por trás disso. Boa noite. Boa noite. Realmente essa é praticamente a única novidade, que essa portaria estendeu, né, o prazo, podendo chegar, incluídas as prorrogações, até 9 meses. E por que isso? Exatamente para ajustar principalmente os afastamentos legais, né, como por exemplo a maternidade, né, a licença maternidade, né, que pode chegar a 6 meses, se a mulher pegar mais 30 dias de férias adicional, ficaria em conflito com Quer dizer, os prazos do o empregador trabalho ficaria na mão, né? Exatamente. E além disso, ela pode, às vezes, não voltar para o trabalho, porque o médico pode dar um atestado para ela ficar mais um tempo. O médico pode prorrogar, né, por meio de algum atestado, porque ela não tem condições realmente de voltar a trabalhar. Pode ser um problema até com a criança também, né? Então, tudo isso aí veio para ajustar esses prazos de afastamentos legais. Agora a gente deu esse exemplo da maternidade, mas existem outros motivos que possam ser justificados para que esses 9 meses sejam estabelecidos dentro de uma determinada empresa, né? Esse prazo de 9 meses, né, alterou a substituição de mão de obra permanente, no caso de férias, né, no caso de doença, né, que é um afastamento legal, um acidente de trabalho, né? Então, para substituir essa mão de obra permanente, então essa portaria veio ajustar esses prazos. Mas no caso de acréscimo de mão de obra em razão de aumento de trabalho, um contrato
repentino, que demanda mais mão de obra, continua valendo as regras anteriores. Com relação ao empregado, nesse caso, quando ele é contratado dessa forma temporária por 9 meses, ele tem os mesmos direitos e deveres de um trabalhador que já está na empresa, trabalhador comum, ou muda algumas coisas? Não, são os mesmos direitos, inclusive, porque isso é regulado, né, pela Lei 6.019 e o seu decreto, o seu respectivo decreto, né, que o trabalho temporário, né, os trabalhadores são empregados daquela empresa de trabalho temporário, é um empregado regular. Em relação ao tomador, né, é que ele não é empregado do tomador, ele está ali cedido de acordo com a Lei 6.019. Certo. Agora, só para terminar, Juraci, eu gostaria de saber o seguinte, como que as empresas fazem para justificar essa necessidade? Qual que é o processo? Não, já existe um site no Ministério do Trabalho, né, chamado CIRET, né, que é exatamente o sistema que controla os contratos, as devidas prorrogações. Então lá é autoexplicativo, já tem todas as instruções. Então ali é que o empregador, né, é só ter uma boa justificativa. E vai justificar, e as justificativas já estão previstas. Né? Um aumento de mão de obra em razão de necessidade do serviço, ou então substituição de mão de obra permanente. Okay. Então, e só tem prorrogação, no caso, né, até 9 meses, no caso de substituição de mão de obra permanente. Então, as regras são claras, simples, são bem simples. Né? Juraci, muito obrigado. Infelizmente o tempo acabou, mas volte mais vezes aqui no nosso TVU Notícias para nos dar mais dicas. Muito obrigado, viu? Veja agora como fica o tempo para esta terça-feira. No Triângulo Mineiro, baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde. Em Uberlândia, sol entre nuvens pela manhã, mas sem a previsão de chuva. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima 30. Confira o tempo em outras cidades da região. Sol entre nuvens em Ipiaçu. À tarde, tempo estável, não chove. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. O sol predomina pela manhã em Veríssimo, mínima de 15 graus e máxima de 27. O tempo em Uberaba é de sol entre nuvens pela manhã, não há possibilidade de chuva, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Água Comprida, sol na maior parte da manhã, não deve chover, mínima de 14 graus e máxima de 31 graus. Depois do intervalo, você vai ver que os investimentos na poupança estão cada vez menores. A gente volta já.